Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre de todos as minhas orações, súplicas por todos vós, com alegria, pela vossa cooperação e favor do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto e respeito de vós todos, como tenho por justo sentir isso a respeito de vós todos, porque vós, retendo em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunho de que tenho saudades de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sincero e sem ofensas até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Para Deus. Eu peço desculpa aí por atrapalhar sempre a leitura. A vista já não está mais tão boa e a Bíblia física, as letras são pequenas, né? Mas amém, eu estou invocado com esse negócio no meu olho aqui. Glória a Deus. Né? Então, muitos de nós, olhando para essa passagem, né, talvez chegamos a entender de uma forma errada do que o Paulo fala. Às vezes imaginamos que ele está falando em bênçãos, né? Em bênçãos físicas, em bênçãos financeiras, né? Em crescimento, em prosperidade humana, né? Muitas vezes miramos conquista, essas conquistas externas, o dinheiro, as belezas nas conquistas, né? Mas não são coisas terrenas que Paulo está falando aqui, né? Se nós olharmos aqui a obra, né? Nós vamos levar essa palavra, né, para a essência verdadeira do que ela é. A obra, misericórdia. Senhor, dá-me capacitação, Senhor. Deixa eu reformular aqui, né? A obra completa é que nosso caráter, né? A obra completa que ele fala aqui, que será completa essa obra, é que o nosso caráter seja moldado. O interior sendo curado, aí reflete no exterior. Aí sim, possamos comermos e bebermos do melhor dessa terra. Você conseguiu compreender? Apesar de tudo que eu falei aqui, né? Para nós conseguirmos alcançar a virtude, o amor de Deus, nós não vamos buscar esse amor, chegar e já alcançando as bênçãos de Deus só pedindo e recebendo. Não. São frutos do nosso trabalho, de uma vida com Deus. Amém. Deixa o som na caixinha baixo um pouquinho para ela tocar. Não, toca muito alto. De uma vida com Deus. São esses frutos que nós vamos colher para podermos dizer, realmente servimos a Deus e comeremos o melhor dessa terra. Amém? Amém. Então, cheio de esses frutos. E esses frutos também nos darão, tá? O mais importante, o passaporte para a eternidade. Porque esse é o nosso principal objetivo. É o nosso passaporte para a eternidade. E isso só vem através da fé. Amém. De termos fé. Amém. Mesmo. Mas é uma fé com obra. Porque Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta. É uma das palavras muito bonitas que Tiago diz. Me mostra uma obra tua que tu fez pela fé. Vou falar bem da forma que ele falou. Me mostra uma obra tua que tu tem feito pela fé. Que eu te mostro o tamanho da minha fé pelas minhas obras.
Ou seja, ele pede para as pessoas, mostra as suas obras pelas tuas fé. Já que tu tem fé, tu tem obra. Porque eu posso te mostrar a minha fé, só em tu olhar as minhas obras, tu vai ver o tamanho da minha fé. Quando ele diz aquela frase, mostra as tuas obras pela fé, que eu te mostro a minha fé pelas obras, ele quer dizer isso. Olha para minhas obras, que aí tu vê o que é fé, pelo que eu faço. Né? Nós tivemos no enterro de um rapaz que teve um tempo na El Shaddai, teve outras igrejas, e ele foi uma pessoa, há uns tempos atrás, bem inconstante na fé. Estava e não estava. Mas todos que falaram dos tempos que ele teve doente, que os médicos despacharam, leva ele para casa, não tem mais jeito, falaram de palavra deles com fé. E dizer assim, ó, eu estou tranquilo, porque eu sei para onde eu estou indo, para a casa do meu pai. Ele já sabia que ia morrer. Nunca chorou, nunca se lamentou. Foi o que todos que falaram para a gente, do que conversaram com ele. Ele falou, eu estou feliz, eu vou ver a glória de Deus. Se ele me curar, eu vi a glória dele na minha cura. E se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus. Era o que ele falava, e disse que ele falava animado e com fé. Então isso é fé. Porque eu vi nele muita inconstância. Mas nesse momento assim, que era a hora que era para a gente achar ele mais fraco assim, e foi a hora que ele se fortaleceu, expressou fé e disse, eu tenho fé e sei para onde vou. Então isso é fé. Amém. Uma fé de não ter medo da morte. Alguém consegue compreender? Consegue compreender isso? Né? Então, alguns têm pressa em começar a fazer a obra de Deus, exercendo o ministério, mas ainda não percebendo que a obra começa dentro de si mesmo, é dentro de nós que começa. Quer fazer a obra? Faça primeiro em você. Né? Nós já vimos, rola na internet uma imagem de uma estátua de barro bem grande se moldando e dizendo a obra mais difícil de fazer, como é que é? A obra mais difícil de fazer é em nós mesmos. Né? Ela se contorcendo toda para tentar se arrumar. A própria imagem com a talhadeira e o martelo na mão, a estátua, se moldando. Né? E fala que a pessoa mais difícil de moldar é ela mesma. E somos nós o mais difícil. Né? Outro dia uma pessoa veio falar não sei o que da igreja, da gente da igreja assim. E eu falei para ele algo que não foi a frase minha, eu ouvi do pastor Cláudio Duarte, falei assim, amigão, você sabe qual que é a parte mais fácil para mim do evangelho? É pregar. É simples. Eu conhecer a palavra, pedir sabedoria a Deus, me dar sabedoria, orar por diante de Deus e pregar. E a parte mais difícil é viver o que eu prego. A gente luta para viver, mas não é fácil. Só que não adianta nós falar que é difícil, eu não vou porque é difícil, não. Nós temos que nos esforçar. Amém. E não é fácil esse esforço, custa. Cansaço. Muitas vezes a gente tem que pagar um preço, temos que pagar a condução, temos que pagar a gasolina para o carro, temos que pagar o estacionamento, temos que pagar o almoço. É viver o que nós pregamos, mostrarmos, buscarmos, não termos medo de servir, de andarmos com Deus. Amém. Amém. E essa é a parte mais difícil. É trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, e levantar no domingo 7 horas da manhã para ir para a igreja. Eu levantava sempre aqui 7 horas da manhã, eu levantava 6 horas para ir para a igreja antigamente. Né? Graças a Deus, Deus nos aliviou esse fardo. Levantava 7 horas da manhã, eu só folgava no domingo. Levantava 7 horas da manhã, trocava de roupa, ia para a igreja. Aí chegava em casa 2h30 da tarde. 7 horas eu saía para o trabalho. 7 horas da noite eu saía para o trabalho. Não era fácil. Não era fácil. Nunca desisti. E graças a Deus, não desisti disso. Nem quer falar para Deus. Né? E graças a Deus, não estou aqui me exaltando por isso não. Mas mostrar que tem que ter uma luta para ter uma vitória. Amém. A vitória não vem sem luta. Em nome de Jesus. Amém? Então, se temos pressa para sairmos, para pregar para alguém, para moldar alguém, será que nós já estamos moldados a ponto de sermos exemplo? Né? Vou já falar desse exemplo aqui como que tem que ser. Quanto você tem sido aperfeiçoado? Qual tem sido a sua luta para se aperfeiçoar no seu caráter? Em amor, justiça, prática do perdão. Qual tem sido o amor que nós temos exposto por uma pessoa
que não conhecemos, por uma pessoa que está passando necessidade, nós não sabemos quem é, para dar uma palavra de justiça, uma palavra de perdão para alguém. Qual tem sido o nosso aperfeiçoamento nisso daí? Perdoarmos alguém, perdoarmos mesmo, de verdade. Qual tem sido a nossa aperfeiçoamento? Temos buscado isso daí? Nós temos buscado? Então, pare e pense, né? Pare e pense. Você tem crescido como pessoa? Está amadurecendo? Permite que Deus faça a obra no seu coração? Você tem permitido Deus mudar o seu coração conforme a vontade dele? Ou você tem sido aquela mesma pessoa de sempre? Ou nós temos sido aquela mesma pessoa de sempre? Não. Isso eu não faço. Eu nunca fiz e eu não vou fazer. Eu não falo com aquela pessoa e eu não vou falar. Não, se jogou os pés em mim, eu não estou mais nem aí. Agora que morra. Tem sido esse o nosso caráter? Com alguém que nos feriu, não queremos mais darmos as caras para aquela pessoa, não queremos mais falar por capricho, porque sempre fomos assim e vamos continuar sendo? E se estamos fazendo, houve mudança em nós? Não. Não houve. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para havermos mudança. O louvor disse, temos que ser um. E se somos um braço nosso não briga com o outro. Uma perna nossa não briga com a cabeça. Senão a perna não vai mais querer carregar a cabeça. Então, se somos um, temos que sermos um. Amém? E veja, sua parte é abrir-se para que Ele faça a obra, para que Cristo faça a obra. Ele é poderoso, mais que suficiente para isso. Mas você precisa deixar essa obra ser feita. Para isso precisamos abandonar o orgulho e a falta de propósito. Né? Temos que termos propósito. O meu propósito é que eu não consigo mudar nessa área da minha vida. Eu vou mudar porque eu preciso mudar. Eu tenho esse propósito, eu quero mudar nessa área da minha vida. O que Jó falou? Aquilo que eu temia foi o que me sobreveio. Então é aquilo que nós tememos, é aquilo que nós não queremos, que nós temos que ter um propósito de quebrar, de destruir. Eu lembro quando eu comprei minha primeira moto, teve um tempo, eu caía demais, eu era meio loucão mesmo, andava demais. E eu gostava muito de andar, eu não aceitava motoboy com moto pequena correr na minha frente. Não aceitava mesmo. E aí, quando foi um dia, eu já tinha caído umas vezes, fiquei pensando, conversando com um cara lá, o cara me deu uns conselhos bem dados mesmo. E eu via na Marginal Pinheiro, eu tenho que mudar. Eu pegava a Marginal Pinheiro todo dia para ir pro trabalho. E aí eu via assim, os motoboy encostavam atrás de mim, rapaz, aquela vontade de acelerar, chegava a mão coçava, cara. Eu falava, não vou. E eu puxava no meio dos carros, deixava o cara passar, o cara ia. Mas eu tomei um propósito de mudar aquela minha situação. Eu tinha que mudar ou eu morria de tanto cair. Né? Então assim, você tem que ter um propósito na sua vida, tem que pôr uma meta, um propósito naquilo que você não está conseguindo fazer. Amém. Amém? Se queremos realmente mudarmos para Deus. Amém? Então essa obra que Deus faz em nós é para nos aperfeiçoar, para que sejamos aprovados. Estamos sendo preparados para a eternidade, não para bênçãos eternas. Nós não temos que se prepararmos para as bênçãos. Nós temos que prepararmos para a eternidade. Eu vi uma frase dessa na internet. A igreja tem se preparado para ficar, mas ela não vai ficar. Ela precisa se preparar para subir. Amém. Né? E se a igreja se prepara para subir, que é o que está falando aqui, se preparar para a eternidade, obviamente, quem se prepara todos os dias para a eternidade se aperfeiçoa na terra. E aí sim, assim vai colher as bênçãos na terra, porque está preparado na terra. Porque se queremos nos prepararmos para subirmos para onde está Cristo, mudaremos nossas atitudes. E o que Jesus disse? Toda a lei se resume em amarás o teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se fazendo essas duas coisas,
vamos ser abençoados aqui na terra, mesmo estando buscando as bênçãos infinitas. Amém? Você conseguiu compreender? Glória a Deus por isso. Né? Então, obviamente, né, que recebemos essas bênçãos, comeremos o melhor dessa terra, se ouvirmos a palavra de Deus. Deuteronômio 28. Amém? Reflita hoje, você tem crescido como pessoa? Tem sido bênção na vida de outro? Tem sido uma boa influência? Como estão os seus relacionamentos? Você pratica o perdão, a misericórdia, a compaixão? Você tem consciência que não somos deste mundo? Será que nós temos essa consciência? Nós não somos deste mundo. Nós não vamos permanecer aqui. Ainda hoje a gente passando nesse condomínio lá e olhando aquilo, e a gente falando de dinheiro, e acho que entramos no assunto de corrupção, essas coisas, e o cara falou para mim, mas por que tudo isso? Eu falei, é simples. Agora eu lembro. Ele falando que tantas casas bonitas que as pessoas construíam e tudo, e o morrer não ia levar nada. Então, pra que tudo aquilo? Eu falei, cara, primeiramente a gente quer um conforto, sim, enquanto estamos aqui, né? Ah, mas é muita coisa, é muito dinheiro, eu falei, pra que tudo isso? Eu falei, porque o ser humano nasce sem nada, briga a vida toda por o que não é dele, e morre e não leva nada. Né? É a mesma coisa, gasta toda a sua saúde tentando juntar dinheiro, quando junta todo o dinheiro, vai gastar o dinheiro tentando recuperar a saúde. E não consegue. Por quê? Brigando pelo que não lhe pertence. Então, se tivéssemos aqui, a Paulo mesmo fala na passagem dele, se tivéssemos o que vestir, onde morar e um pouco de conforto, Paulo fala sobre isso, não nos seria o suficiente? Não para vivermos devendo, mas se tivéssemos que cobrir a nossa dívida, como ele fala, um pouco de conforto. Quando ele fala conforto, ele fala de maneira geral, ou seja, financeiro, físico, né? Não nos seria o suficiente? Então, por que brigamos por tudo? Amém? O apóstolo Paulo, nesta passagem que nós lemos, você tem consciência de que não é desse mundo. Viver no reino aqui na terra é ser moldado a cada dia. Viver para Cristo aqui, já que nós não estamos no reino de Cristo, porque ele falava, o meu reino não é deste mundo, e ele falou, os céus são os céus de Deus, a terra ele deu aos filhos dos homens. Então esse reino não é de Cristo. Para nós vivermos de Cristo no reino que pertence a nós, é sermos moldados a cada dia. Conseguiremos? Sim. José viveu no Egito, sem sair da presença de Deus, e Daniel viveu na Babilônia, sem sair da presença de Deus, e servindo aos reis daqueles lugares que eram homens rebeldes. Amém? Amém. Então, assim, deixa eu ver onde eu estou aqui. O apóstolo Paulo, nesta passagem, fala em servos, fala a servos. Ele está falando ali a pessoas, a discípulos dele mesmo. Discípulos que foram chamados para espalhar a justiça na vida de outros. Assim somos eu e você. Precisamos voltar a espalhar e espelhar a justiça. Amém. Não é só espalhar a justiça de Deus, mas é espelhar. Amém? Por quê? Fazer a obra sem permitir que Deus faça a obra em nós, estamos enganando somente a nós mesmos. Não estamos enganando ninguém e muito menos a Deus. Não adianta fazermos a obra, pregarmos a mudança, a transformação, se não tivermos passado pela transformação. E só vamos nos transformar quando essa transformação nos custar alguma coisa. Enquanto vivemos uma vida superficial, na mordomia, sem esforço, a palavra mesmo diz, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Na verdade fala tomado, é tomado por esforço. Então, não adianta, mas a igreja é longe, não dá para mim ir. Meu querido, você sabe onde é o céu? Você sabe a distância aqui para o céu? Você não sabe. Se é longe, se é perto. Né? Rapaz, foi rápido, hein? Então,
se não nos esforçarmos para mudarmos, para buscarmos mais, não vamos conquistar esse reino. Amém? Amém. Então nós precisamos voltar a espalhar, mas espelhando em nós essa justiça e esse amor. E lembre-se que não será por boas obras. Amém? Não será por boas obras, mas será pelas boas obras encontradas dentro de você. Encontrada em você. Frutos de justiça. Não é dando esmola que vai se conquistar os pecados. É ter uma boa obra no seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje é dia de reflexão. Nós estamos vendo aqui que isso aqui é uma palavra de reflexão. Amém? Para quem está em casa, para quem está nos assistindo, para quem está aqui, nós estamos aqui com uma palavra de reflexão, de correção. Amém? Sua vida reflete a justiça divina? Pense. Seu coração está aberto a ser tratado, a ser moldado, a pagar um preço, seja qual for esse preço, não que seja um preço que você não possa pagar. Não é isso que eu estou falando. É qual for o tipo de preço. Amém? Como está o seu relacionamento? Você tem crescido emocionalmente? O que você tem semeado para o reino? Quais são as suas últimas sementes plantadas para o reino? As nossas. Eu falo sua, mas estou me colocando no meio. Qual foi as nossas últimas sementes que nós plantamos? Qual foi a última obra que nós plantamos focado a salvar uma vida, a buscar o reino de Deus? Amém? Temos feito isso? Alguém que veio... Importante. Essa pergunta não são para alguém que veio na sua mente agora, tá? É para você mesmo. Deixe Deus fazer a obra que Ele começou no dia que você aceitou a Jesus Cristo. Permita-se se confrontar, ser confrontado e mudado. Permita ser confrontado e ser mudado. Quando vier um confronto, quando você vê que não está de bem, que aquela palavra nos confrontou, nos corrigiu, é porque precisamos de mudança. Amém. E nós nunca vamos mudar o suficiente, sempre vamos estar precisando de mudança. Glória a Deus. Deseje desenvolver os frutos da justiça. Retome o seu chamado. Retorne ou retome. Continue. Volte ao seu chamado. Ser chamado e dar frutos. Frutos que são para a eternidade. E os frutos do Espírito em você e as vidas que você cuida e conduz ao caminho. Esses são os frutos, é as vidas que você cuida e conduz ao caminho. De glória em glória, de vitória em vitória, começa aqui. Reconheça sua identidade em Cristo. De glória em glória, Amém. de vitória em vitória, comece aqui. Amém? Amém. Quem você é? Você é filho amado, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito para mim e para você está bem claro: proclamar as virtudes de Cristo. Amém. Quais são as virtudes de Cristo? As obras, aquilo que gera mudança, aquilo que Ele deixou que vai tratar, seja quem for e qual for o problema da pessoa, seja físico, seja psicológico, seja de alma, seja de vício. Amém? Amém. Em qual virtude você tem falhado? Qual precisa desenvolver? Amor, paciência, domínio próprio, disciplina, perdão, justiça, coragem, obediência? É esse seu maior objetivo? Buscar essa mudança aonde não alcançou ainda? Ou qualquer um desses propósitos é o seu maior objetivo? Andar na luz e ser luz Amém. é o que necessitamos. Andar na luz e sermos luz. Amém? Não fuja do propósito. Pode doer, mas se não doer, não vai trazer cura. Só traz cura se tiver dor. Continue semeando, não pare, não desista. Você que foi chamado um dia nunca será plenamente feliz em outro lugar. Se você recebeu um dia um chamado para Cristo,
você não será feliz em outro lugar. Tem um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode morar, não pode viver, não pode tocar. Se você conheceu a palavra, se você viveu o Evangelho, você não será feliz em outro lugar. Não porque eu esteja desejando, mas porque você vai ter sempre a vontade de voltar. Amém? E se você tem somente feito a obra sem deixar que Deus faça a obra em você, pare também e reflita, porque seu testemunho vai falar mais alto que as suas palavras. Amém? Deus te abençoe com um tempo de crescimento e maturidade, com uma